No vídeo de hoje, vou compartilhar com vocês os 3 fiagros que considero mais seguros para investir no momento. No entanto, é importante ressaltar que, mesmo sendo da renda variável, esses fundos não estão isentos de riscos. A renda variável sempre possui seus próprios riscos inerentes. No entanto, esses fundos apresentam características que os tornam relativamente mais seguros em comparação com outros ativos do mesmo segmento. Vou destacar essas características ao longo do vídeo, então continue assistindo até o final para descobrir quais são esses 3 fundos. Quero enfatizar que este vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de nenhum desses ativos. Se algum deles despertar seu interesse, é crucial que você se aprofunde, compreendendo melhor como cada um funciona. Se o canal está sendo útil para você de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like, mostrando seu apoio. Ao final do vídeo, nos comentários, compartilhe se você já investe em algum desses 3 fundos que vou mencionar. Vamos lá! O fundo que ocupa a posição número 3 é o KNCA11, um fundo da gestão Kinea. Atualmente, está sendo negociado a R$ 105,06, com um dividend yield de 14,19%. Nos últimos 12 meses, cada cota já pagou em dividendos um total acumulado de R$ 14,91, representando um bom rendimento. Se observarmos o valor patrimonial por cota, ou seja, seu preço justo, é de R$ 102,65. No entanto, seu preço atual é de R$ 105, o que significa que está sendo negociado a um preço mais elevado do que seu valor justo. O indicador PVP está em 1,02, indicando que está 2% mais caro. Portanto, embora seja um bom investimento, talvez não seja o melhor momento para investir no KNCA11. Pode ser interessante aguardar uma queda em sua cotação. Atualmente, o fundo apresenta um patrimônio expressivo de R$ 2,2 bilhões, destacando-se como um fiagro de grande porte. Além disso, possui mais de 74 milhões em caixa disponível para futuros investimentos, e conta com uma base considerável de mais de 56 mil cotistas. A sua liquidez é robusta, atingindo R$ 3,2 milhões por dia. Observando o desempenho recente, o último rendimento anunciado e pago em 14/11 foi de R$ 1,10 por cota, equivalendo a um rendimento de 1,03%. Analisando o histórico de pagamentos desde o início de 2022, percebemos que, no ano de 2023, houve uma ligeira diminuição nos rendimentos em comparação com 2022. Explorando o relatório gerencial, compreendemos melhor o propósito do fundo. Seu objetivo principal é investir em certificados de recebíveis do agronegócio, CRAs, certificados de recebíveis imobiliários, CRIs, além de outros fundos. Adicionalmente, há a possibilidade de investimentos em letras de crédito do agronegócio, LCA, e letras de crédito imobiliário, LCI. A taxa de administração atual é de 1,20% ao ano, sem a cobrança de taxa de performance. A gestão é conduzida pela Kinea Investimentos. A distribuição dos ativos mostra uma diversificação significativa. Cerca de 50% do patrimônio líquido está alocado em CRAs, indexadas ao índice CDI, com uma taxa média de 4,81%. Adicionalmente, há uma parcela de 25,6% em CRAs, vinculadas ao índice IPCA, com uma taxa média de 7,65%. Os investimentos em LCI representam aproximadamente 22,9% do patrimônio, indexados ao CDI com uma porcentagem de 99% do CDI. Há também uma pequena posição em caixa disponível para futuros investimentos. Vale notar que a maioria dos investimentos em CRAs e LCIs está atrelada ao índice CDI, que tem apresentado uma trajetória de queda nos últimos meses. Essa redução na taxa CDI impacta diretamente nos rendimentos do KNCA11, contribuindo para a diminuição observada nos resultados recentes do fundo. Aqui podemos observar a alocação do fundo nos diferentes setores, especificamente no setor de atuação dos seus principais devedores. A diversificação é evidente, com uma distribuição abrangente. No entanto, a maior posição se concentra no segmento de açúcar e etanol. Uma análise interessante diz respeito ao patrimônio líquido investido em cada ativo. O fundo demonstra uma diversificação significativa, evitando concentração em nenhum dos devedores. A maior posição, por exemplo, é de 4,4% do patrimônio investido em um CRA específico, enquanto os demais ativos apresentam participações inferiores a 5%. Conforme mencionado em meus vídeos anteriores, manter no máximo 5% do patrimônio líquido em cada ativo é uma prática recomendada, e o KNCA11 segue essa diretriz de forma eficiente. O fundo que ocupa a segunda posição é o BBGO11, atualmente negociado a R$ 85,50, com um dividend yield de 13,84%. Nos últimos 12 meses, pagou um valor de R$ 11,84 por cota.
Se analisarmos o valor patrimonial por cota, ou seja, seu preço justo, que é de R$ 97,49, podemos observar que está sendo negociado abaixo desse valor, a R$ 85,50, representando um desconto de 12%. O indicador PVP está em 0,88, indicando que o fundo está com um desconto considerável em relação ao seu preço justo. O BBGO11 possui um patrimônio de R$ 390 milhões, conta com mais de R$ 7 milhões em caixa disponível para futuros investimentos, e tem mais de 11 mil cotistas. Além disso, apresenta uma liquidez média diária de R$ 500 mil. O último rendimento pago foi de 21 centavos por cota, realizado no dia 16, correspondendo a um rendimento de 0,24%. Aqui embaixo, podemos observar o histórico de pagamentos, sendo notável que o último pagamento foi o menor da história do fundo. No entanto, há uma razão para esse rendimento inferior em comparação aos meses anteriores, nos quais o fundo vinha pagando aproximadamente 92 centavos a R$ 1 por cota. Para compreender essa variação, podemos consultar o relatório gerencial do BBGO11. No relatório gerencial, o gestor explica por que os rendimentos referentes ao mês de outubro, pagos em novembro, foram menores do que nos meses anteriores. Houve alterações na política de distribuição de dividendos, e é recomendável dedicar um tempo para ler e entender as razões por trás dessa mudança, e seu impacto nos rendimentos do BBGO11. Essa é uma lição valiosa para aprofundar o conhecimento sobre o funcionamento do fundo. Dentro do relatório gerencial, é possível observar que o BBGO11 possui uma taxa de administração de 0,85% ao ano, e cobra uma taxa de performance de 10% sobre o CDI, mais 1%. A administração e gestão são realizadas pela BBA7. Quanto à alocação de investimentos, 98,3% do patrimônio do fundo está investido em certificados de recebíveis do agronegócio, CRAs. Esses CRAs estão indexados de forma diversificada, sendo 48,60% vinculados ao índice IPCA e 48,38% ao índice CDI. Essa diversificação é estratégica, reduzindo a dependência de um único indexador. Além disso, o BBGO11 possui investimentos em CRAs de 39 diferentes emissores, proporcionando uma ampla variedade de ativos. Os CRAs indexados ao índice IPCA apresentam uma taxa média de 6,92%, enquanto os vinculados ao índice CDI têm uma taxa média de 3,34%. Ambas as taxas são consideradas seguras, semelhantes ao KNCA11, indicando uma menor probabilidade de inadimplência por parte dos devedores. No entanto, é importante ressaltar que nenhum ativo está totalmente isento de riscos, embora essas taxas tornem menos provável ocorrências de calotes. Aqui abaixo, apresentamos um resumo de cada um dos certificados de recebíveis do agronegócio, CRAs, do BBGO11. O fundo detalha a quantidade emprestada, os devedores e destaca a porcentagem do patrimônio líquido investido em cada um desses ativos. Uma observação importante é que as porcentagens em relação ao patrimônio líquido do BBGO11 são sempre pequenas, evidenciando a estratégia de diversificação adotada pelo fundo. Mesmo a maior exposição, atualmente em 5,40%, é considerada aceitável, não caracterizando concentração. Assim como o KNCA11, o BBGO11 busca evitar riscos concentrados em devedores específicos, minimizando os riscos associados. O fundo que ocupa a posição número 1 na minha opinião, e que atualmente considero o mais seguro para se investir, é o RURA11. Este está sendo negociado a R$ 10,55, fazendo parte da base 10. Seu dividend yield atual é de 13,65%, e nos últimos 12 meses, pagou R$ 1,44 por cota. Analisando seu preço justo, que seria R$ 10,01, observamos que está sendo negociado bem acima desse valor, a R$ 10,55, resultando em um ágio de 5%. O indicador PVP está em 1,05, indicando que está custando mais caro do que o seu preço justo. O RURA11 possui um patrimônio de 1,6 bilhão e conta com um caixa considerável de R$ 463 milhões, o que é bastante interessante. Esses dados evidenciam a robustez financeira do fundo e podem ser fatores positivos para potenciais investidores considerarem ao avaliar a sua atratividade. Então, ele realizou recentemente uma subscrição, explicando o significativo montante de caixa disponível. Essa reserva é estratégica para viabilizar futuros investimentos, contribuindo para a contínua diversificação da carteira. Atualmente, o fundo conta com mais de 50 mil cotistas e apresenta uma sólida liquidez diária de mais de R$ 2 milhões. O último rendimento pago foi de 12 centavos por cota, efetuado em 8/11. Esse pagamento representou um rendimento de 1,11% no mês. Analisando o histórico de pagamentos, percebemos que, em 2023, o fundo tem mantido um desempenho superior ao ano anterior.
Embora tenha demorado um pouco para alocar seu patrimônio ao longo de 2022, após esse período, tem consistentemente proporcionado bons rendimentos aos cotistas. No relatório inicial, podemos aprofundar nossa compreensão sobre o fundo. O Rural 11 tem a flexibilidade de investir em certificados de recebíveis do agronegócio, CRAs, e letras de crédito do agronegócio LCAs, entre outros tipos de investimento. Seu objetivo é buscar uma rentabilidade de, pelo menos, CDI mais 3 até 3,5% ao ano. Uma característica fundamental que o destaca como ativo seguro é sua notável diversificação, abrangendo diversos setores e evitando concentração em segmentos específicos. Ao analisar a exposição setorial, vemos uma considerável variedade, com destaque para a diversificação em diversos setores de atuação dos principais devedores. Apesar de apresentar uma concentração um pouco mais acentuada em produtores rurais de grãos e em açúcar e etanol, em comparação com outros ativos mencionados anteriormente, o Rural 11 destaca-se pela abrangência em vários setores. Essa diversificação expressiva contribui para reduzir os riscos associados ao fundo, sendo uma característica positiva para potenciais investidores. Aqui também podemos visualizar a exposição do Rural 11 pelos tipos de garantia, ou seja, as garantias fornecidas pelos devedores para obter empréstimos do fundo e financiar projetos. Devido à natureza do empréstimo, o fundo exige garantias, e o Rural 11 apresenta uma variedade de tipos de garantias que seus devedores devem fornecer para obter financiamento. O fundo destaca que atualmente possui 47 devedores, uma quantidade significativa. Além disso, atua em 17 segmentos ou culturas distintas, abrangendo uma ampla gama de setores. O valor médio por devedor é de R$ 23,4 milhões, um montante considerável, especialmente quando comparado ao patrimônio total do fundo, que é de R$ 1,6 bilhão. Isso reflete a prática do Rural 11 de conceder empréstimos distribuídos entre diversos devedores. No final do texto, são apresentados todos os certificados de recebíveis do agronegócio, CRAs que o Rural 11 possui. Detalhes sobre o setor de atuação do devedor, a região em que atuam, as garantias fornecidas, e a periodicidade dos pagamentos de juros, mensais, semestrais ou trimestrais, são destacados. Essa informação é crucial para entender o fluxo de receitas do fundo, pois ele não recebe pagamentos mensais uniformes. A presença de indexadores é predominante no índice CDI, sendo a principal referência, com apenas alguns poucos CRAs, pelo menos 3, vinculados ao índice IPCA. Essa diversificação de indexadores contribui para uma gestão mais equilibrada dos riscos associados às oscilações desses índices. Um ponto interessante, como mencionado anteriormente, é a ênfase na diversificação do Rural 11. O fundo distribui seu patrimônio entre vários devedores, sendo a maior exposição atualmente em um determinado certificado de recebível do agronegócio, CRA, representando 4,4% do patrimônio líquido. Essa estratégia de evitar concentração em um único devedor é crucial, minimizando os riscos associados a potenciais inadimplências. Se algum de seus devedores enfrentar dificuldades, o impacto na receita do Rural 11 será limitado devido à diversificação. Por exemplo, um devedor com 1,99% do patrimônio líquido apresentará um impacto proporcionalmente menor, em comparação a outros fundos com maior exposição concentrada. Essa característica contribui para a relativa segurança do Rural 11. Além disso, as taxas dos CRAs desse fundo são consideradas relativamente seguras. Ao calcular uma média das taxas de todos os CRAs do fundo, observa-se que aqueles indexados ao índice CDI apresentam uma taxa média de CDI mais 4,2%, o que é considerado seguro no contexto atual. Essas características, especialmente a diversificação e as taxas moderadas, contribuem para a segurança percebida desses fundos. No entanto, é essencial compreender que, como investimentos de renda variável, eles não estão isentos de riscos. Como mencionado, a diversificação e as taxas atuais minimizam potenciais impactos negativos, mas investir sempre envolve riscos. Por fim, convido você a compartilhar sua opinião sobre esses 3 ativos nos comentários. Deixe seu like. Agradeço pela atenção e até o próximo vídeo.